Fala pessoal do podcast É da Nossa Conta. Hoje nós estamos aqui com um episódio super especial do nosso podcast da Consciência Cidadã Participativa Transformadora. Eu sou Cris Santos, diretora executiva da Fundação Paulo Cavalcante, e hoje estou aqui na missão de apresentar esse nosso podcast, que é semanalmente apresentado pelo nosso presidente, Paulo Cavalcante, que está essa semana viajando pelos 4 cantos do nosso país. Paulo está lá em Santa Catarina e também depois volta aqui para o nosso interior do estado da Bahia para fortalecer a nossa pauta da consciência cidadã participativa transformadora. Hoje estou aqui com a convidada super especial, doutora Thaís Dória, gente. É uma mulher fantástica, um ser de uma energia maravilhosa e tem um currículo que inspira todos nós. Thaís, gente, ela é presidente da Comissão de Direito Educacional da OAB, membro consultor da Comissão Nacional de Direito na Escola e do Conselho Federal da OAB e da Associação Brasileira de Direito Educacional, a ABRAD, né, doutora? Uhum. Thaís também é doutora em Políticas Sociais e Cidadania, ou seja, tem tudo a ver com o nosso podcast, esse bate-papo. Mestre em Direito Público e pós-graduanda em Direito Educacional. Também é sócia empreendedora, né? Da Inova Social, Educação Empresarial. Corta. Também é empreendedora, sócia do Instituto de Inovação Social, Educacional e Empresarial. E integra ainda a Associação de Mulheres da Carreira Jurídica. Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Cris. Prazer. Deixo com você essas palavras iniciais para o nosso público que nos acompanha. Tudo bom. Prazer estar aqui com vocês. Você sabe que eu sou parceira mesmo, pode contar comigo sempre. Sou essa mulher que faz um monte de coisa e que tem como paixão a área de direito educacional e de educação. Então, assim, eu trabalho com educação, eu sou professora universitária de direito, trabalho com direito constitucional, né, dou aula de direito constitucional, direito da criança e adolescente. Então, assim, essa parte educacional realmente permeia todas as minhas atividades e eu tenho muito orgulho de trabalhar com educação. Que bom. Aqui na Fundação Paulo Cavalcante, no Movimento Via Cidadã, a educação, gente, é o que permeia as nossas atividades também, além da filosofia da nossa consciência cidadã participativa transformadora. Por isso, esse bate-papo hoje vai ser incrível. Fique com a gente até o final. Doutora Thaís, eu quero começar esse bate-papo. Você já falou um pouco sobre você, mas o propósito da sua carreira na área jurídica é a educação. E por que a senhora tem na veia? Porque desde a primeira vez que a gente se conheceu, que eu vi isso, essa paixão no seu olho. Por quê? Me conta. Meu Deus. Na verdade, assim, eu nem comecei com direito, né? Eu fiz comunicação social, depois eu fiz uma pós-graduação em educação. Sim. E aí eu fui fazer direito, fiz mestrado, doutorado, fiz uma pós em direito educacional, porque realmente a área de direitos fundamentais é a minha paixão. Direitos fundamentais como um todo. Sempre trabalhei com direito constitucional, direito administrativo, né, com a informação. E eu sempre tive, desde pequena, uma necessidade muito grande de buscar justiça, de buscar informação, de trazer conhecimento e realmente fazer com que as pessoas elas ajam de acordo com a sua consciência, e não da forma que a gente vê muitas vezes, né, através de demandas, enfim. Então, assim, eu acho que eu sou um pouco idealista, talvez seja né, meu signo, sou sagitariana com ascendente aquário, então tem aquele negócio de idealização, enfim. Mas, assim, eu realmente acredito no mundo melhor, e eu acho que não existe outro caminho que não a educação. Então, essa questão de se desenvolver como profissional, como alguém socialmente influente, não no sentido de dizer o que eu acho e que as pessoas tenham que seguir, mas da gente discutir, da gente, né, ter essa relação de reciprocidade, de conversa, enfim. Então, eu acho que isso fez com que eu acabasse caindo, né, nesse universo da educação e realmente a questão da docência é um fator que me levou muito nisso, né? Quando eu saí da faculdade de Direito, eu já fui ser professora de cursinho, e aí fui ficando, e a educação é o elemento que faz com que a gente que consiga enxergar um futuro melhor, né? Então, eu tenho essa paixão, e a vida também vai dando o jeitinho, né, de te colocar nos lugares certos. Então,
Eu sempre trabalhei muito Uhum. com escolas, né, também a parte de saúde, mas enfim, mais essa Uhum. parte de saúde mais na questão de treinamento, de Sim. informação do direito, aí fui parando, Ai, que legal. fui vindo. É. Você falou uma coisa que é muito importante, que é a educação para a contribuição dessa consciência, né. Aqui Uhum, no Movimento Via Cidadã, nós temos como base filosófica também da nossa Fundação Paulo Cavalcante, a consciência cidadã participativa transformadora. É o indivíduo entendendo a sua responsabilidade, seu papel aí na transformação do nosso país. Mas para essa consciência a gente precisa da educação, né. uhum, Por isso que nós estamos aí lutando para que cada vez mais a educação se fortaleça no nosso país e principalmente a educação cidadã, tá? exatamente. Gente, eu gostaria de convidar vocês que estão aí nos assistindo agora a seguir o nosso canal, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa, com aquele seu amigo que também ama a temática educação. Vamos fazer isso juntos? Então, Thaís, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né, Uhum. um pouco sobre o papel da comissão que a senhora preside na OAB. Conta aqui para o público que está nos assistindo. Eu estou, né, na presidência, eu gosto de dizer que eu estou, porque eu espero que o trabalho continue, mesmo Sim. quando eu não esteja. Estou presidindo a Comissão de Direito Educacional, já é a segundo mandato que eu, né, que eu estou Uhum. à frente dessa comissão, e a função da comissão é trabalhar com os temas relacionados a direito educacional no estado da Bahia, né, porque a nossa Hum. comissão é uma comissão, que faz parte da OAB Bahia, Sim. podendo contribuir no que for necessário nas discussões que envolvam direito educacional e a educação. Uhum. Então a gente muitas vezes tem um papel consultivo e Sim. também, assim, se precisar de alguma informação sobre educação, direito educacional, a OAB pergunta, né, para a comissão, a gente tem esse papel, mas também um papel de contribuir para trazer informações Uhum. jurídicas, principalmente voltadas à educação para a população. Sim. A gente está lançando, né, está finalizando uma cartilha, por exemplo, sobre bullying, que Hum. vai ser uma cartilha que a gente pensa que seja predominantemente digital, mas que tem informações sobre bullying e Sim. também sobre o que fazer em situações de bullying. É uma cartilha pensada para a população em geral. E Uhum. nós estamos também fazendo uma cartilha sobre questões contratuais que envolvam escolas, que Sim. aí seria mais voltado para os advogados. Mas, assim, é uma contribuição de realmente trazer informação Uhum. para a população, porque nosso trabalho nas comissões da OAB são voluntários, então a gente, Uau! né, tem essa função Sim. de ser um vetor realmente de modificação social, né? Uhum. Ser esse profissional que leva o conhecimento Isso. técnico, né, para a Uhum, nossa população que está carente dessas com informações certeza. jurídicas e principalmente que interferem na qualidade de vida da nossa população. Uhum, Eu estava conversando também hoje com os colegas e também hoje nós participamos de uma reunião da Rede Nacional de Educação que estávamos discutindo sobre a Lei 15.468, né, que foi instituída agora, gente, novíssima, novíssimo. sobre o direito da educação política e cidadania nas escolas. Uhum. Me conta para o público que está nos acompanhando quais são as perspectivas da comissão em relação a essa nova legislação. Uhum. Mas também no sentido prático, né? Porque o nosso Certo. país já tem muitas normas, muitas leis. Como efetivar isso nas Uhum. escolas de forma que gere um impacto social na ponta. Certo. Vamos lá. Essa alteração na LDB é uma alteração muito interessante, porque, assim, Uhum. em verdade, esse tipo de conhecimento jurídico, informações cidadãs, já devia ser uma prática nas escolas. Mas você tendo uma Sim. legislação que obrigue, tanto melhor, né? Então, às Uhum. vezes, como eu digo, muito o óbvio precisa ser dito. Então, a gente tem, né, uma Verdade. legislação que agora diz, ó, você precisa também formar seus alunos cidadãos. Então, o objetivo é trazer informações sobre direitos fundamentais, é trazer informações sobre o que é Estado, Uhum. né, como é que o Estado se forma, o que é poder legislativo, executivo, judiciário. Claro que não vai se aprofundar, mas que as crianças elas passem a ter informações básicas sobre o que é ser cidadão e como é Sim. viver, como é que está nessa estrutura social brasileira, Uhum. justamente para que elas consigam, né, pensar sobre isso e entender da sua importância enquanto cidadã, né, de uma pessoa que de fato vai modificar. E uma das formas de modificar é com as escolhas, né, de parlamentares que sejam pessoas engajadas com os ideais que a gente entende
importantes, de escolher, né, o poder Sim. executivo da mesma forma. Então, assim, esse conhecimento ser tratado como algo que faz parte da rotina escolar. Uhum. E isso é importante para que quando elas, né, estejam no seu papel de fato Sim. de cidadã, no movimento ativo, que a gente chama que é poder votar ou ser votado, elas possam, né, fazer isso da melhor forma possível. Então, assim, eu acho que essa mudança da LDB foi muito interessante e significativa para isso, para entender que as escolas precisam fazer Uau, esse papel, tem que fazer verdade. esse papel, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser regulamentado, porque a Uhum. lei lá, né, mudou, a LDB incluiu, na verdade, essa Sim. educação, mas assim, ainda não tem um documento que diga, tem que ter essas e aquelas matérias específicas, tem que falar sobre Sim. A, B ou C. Mas o que se pensa, né, quando se desenvolveu essa alteração é justamente isso, fazer Uhum. com que as crianças e adolescentes, né, que estejam em idade escolar, aprendam sobre o Brasil e a Uhum. soberania, né, a cidadania, enfim, é muito Perfeito. importante. Maravilha. E essa falta de conhecimento hoje, porque a gente tem uma Constituição Cidadã desde 1988, né? Uhum. Então, só agora, em 2026, que a gente está tendo essa legislação com uma educação obrigatória nas escolas. É. A senhora acha que se a gente tivesse acesso a esse conhecimento lá atrás, hoje estaríamos num Brasil diferente? Eu tenho esperança, né? Sou uma pessoa que só dá esperança. Eu Sim. acho que sim. Eu acho que não adianta você pensar em democracia se você não pensa em libertação de conhecimento, no sentido da Sim. pessoa poder ter, como é que eu posso dizer? Ela poder pensar por conta própria. É Uhum. claro que a gente é influenciado, não existe, né? Nós somos influenciados pelo meio, por onde estamos, faz parte. Mas você ter um senso crítico faz com que você Uhum. consiga, né, tomar decisões mais assertivas. Sim. Então, eu acho que sim, que com essas a informação, o conhecimento é sempre libertador. Então, quanto Liberdade. mais você, né, Sim. conhece, mais você critica, mais você discute, mais você consegue pensar. Então, eu acho que sim, que faz diferença. Eu sou professora de faculdade, né, de faculdade de Direito, e eu dou aula de Direito Constitucional, então, geralmente, eu pego meninos no começo do curso, segundo semestre, terceiro semestre. Muitas crianças, né, que eu brinco que são os meus meninos. Muitos jovens chegam Sim. lá, zero informação sobre o que é Estado. Eles não fazem Nossa. ideia de como uma lei é Na feita na faculdade. faculdade, eles não fazem ideia, né? Porque assim, por exemplo, nós temos um hábito muito grande de nos preocuparmos com quem vai ser o nosso governador, o nosso presidente, o nosso Uhum. prefeito. E a gente esquece, né, de quem vai ser os parlamentares que estão lá. Hum. Tudo que o prefeito, o governador e o presidente faz precisa da aprovação do Congresso, precisa da Sim. legislação aprovando, a parte financeira, né, o orçamento, a lei Sim. Muito. orçamentária precisa ser aprovada. Então, eu preciso também entender a Sim. importância dos outros mecanismos, como é que o Poder Judiciário atua, por que ele está atuando mais ou atuando menos. Essas informações, muitos alunos de graduação também não Não têm. tem. Imagine criança. Então, assim, é importante que essas discussões sejam trazidas também para as Perfeito. escolas. Olha, doutora, nós aqui na Fundação Paulo Cavalcante enfrentamos um desafio muito grande que está totalmente relacionado a isso que a senhora acabou de falar. A falta de conhecimento do cidadão em relação ao seu papel Uhum. dentro de uma democracia é completamente, gente, prejudicial ao desenvolvimento social do nosso país, desenvolvimento econômico. Um projeto de lei de iniciativa popular que a gente lançou no ano passado, esse aqui, que a senhora também já conhece, muitas pessoas, advogados, jornalistas, enfim, perguntavam para a gente: "Mas o que é uma iniciativa popular?" E a gente ficava assim: "Nossa, nosso trabalho é muito necessário", Uhum. né. E eu fico muito animada quando a gente vai encontrando no caminho pessoas como você, né, que a gente vê que podemos contar como pessoa física, Uhum. mas também como presidente de uma organização tão importante, de uma comissão de uma organização tão importante para o nosso país, né. Podem sim. E aí, você estava falando desse conhecimento, eu estava me recordando de um livro, gente, que eu estou lendo agora, eu esqueci o nome do autor, né, porque minha dislexia não permite, é Desenvolvimento como Liberdade, né. Então, como as privações dos nossos direitos, eles impactam no nosso desenvolvimento humano. E uma das privações de liberdade que a gente vive é a educação. E isso passa pelo quê? Pela política, né? Precisamos de escolas eficientes. Então, precisamos de governantes eficientes para ter, sim, uma paixão pelo seu povo e não privar a educação. Porque tudo isso reverbera em quê?
ao que a gente está vivendo hoje. Há uma situação muito caótica em relação à nossa democracia, né? Exatamente. Doutora Thaís, eu tô adorando nosso papo. Muito conhecimento, né, gente? Eu também queria falar um pouco sobre a Constituição em Miúdos, né? Que é uma coleção da Amador Macedo, também é do Senado. Uhum. E eu trouxe aqui essas ferramentas de conhecimento, ó, tem essa Constituição também, entendendo a Constituição Federal, a Constituição em Miúdos. Então, temos os nossos produtos da Fundação Paulo Cavalcante, desenvolvido pelo nosso presidente Paulo, gente. Maravilhoso, né? Que coloca nós, enquanto cidadãos, nessa responsabilidade coletiva de sim reverberar e incentivar a educação cidadã para a democracia. Então, quem ainda não tem, fala aqui com a gente, ó. E aí, isso é da minha conta e o Inteligência Cidadã que nos falta para transformar. Esse tema, Inteligência Cidadã que nos falta para transformar, ele está completamente alinhado a um projeto que nós estamos discutindo, que é o nosso Observatório Educacional do Zumbi dos Palmares, né? Do Tancredo Neves. Quando a gente apresentou o observatório, a senhora ficou encantada. E eu sei que você já desenvolve trabalhos lá no Zumbi dos Palmares também, pela Comissão de Direito na Escola, né? Quando você vai nessas escolas, o que você enxerga em relação à educação? Menina, a gente estava no começo, eu já ia comentar sobre isso, ainda. Que bom que você perguntou. Na verdade, assim, a comissão de OAB vai à escola é uma comissão parceira da gente, né, com a Eliasib na presidência, e eu sempre que posso participo, né, dos eventos, vou, palestro para os meninos de geralmente segundo, terceiro ano, e é muito importante, é desafiador e ao mesmo tempo muito triste. Sim. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, eu chego nas escolas, né, pergunto para eles sobre o futuro e o que eu sinto é uma desesperança muito grande dos jovens, né, dos adolescentes e jovens, assim. Poucos você vê o brilhinho no olhar, aquele negócio, não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Sim. E aí eu não estou falando nem de ter uma faculdade ou não, mas de você ver que ele quer, né, se desenvolver em alguma profissão. E isso é uma coisa que me entristece bastante, mas também me dá força para continuar, né, a trabalhar com a educação, porque eu acho que é a forma que você tem de esperançar mesmo, de ter esperança, né, de você conseguir que as pessoas entendam que elas têm o seu papel no mundo, que tem o seu lugar no mundo. Então, assim, eu percebo que eles, muitas vezes, você pergunta e eu tento sempre conversar de uma maneira mais lúdica e tudo mais, e eu acho bonitinho que no final sempre vem uns 2, 3, 4 conversar comigo, assim, aí me pergunta um pouco sobre direito. Quando eu posso, eu levo foi meu estagiário, meu amigo querido, o Caio, né, que é um menino que foi de escola pública, então existe uma identificação muito maior, para que eles vejam que é possível, né, ele está formando em direito agora, um orgulho. Então, assim, a gente precisa voltar a trazer esperança para esses jovens, né, porque o que eu percebo é que realmente existe cada vez mais uma desesperança, uma sensação de que você não tem um futuro, e a gente pode fazer tanta coisa, né? Então, é muito importante. Então, assim, eu vou sempre. Semana que vem mesmo eu vou estar fazendo um treinamento a pedido de Eliasib para professores. Conversar um pouco sobre bullying, enfim, como é que a gente pode melhorar, ajudar nesse aspecto, que é uma forma de contribuir, né? É o que eu digo, é um trabalho voluntário, mas é um trabalho que me traz tanta coisa positiva, interessante, assim, bacana, me faz viver. Porque eu acho que a vida da gente não é só o dinheiro, né? É também o que a gente percebe o que a gente pode contribuir para a sociedade, né? O que a gente tem em troca. Então, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo também. Enfrenta essa dualidade, né? Dos desafios num território altamente vulnerável. Nós estamos com essa iniciativa, gente, na 10ª maior favela do Brasil, que é o território do Beirut Tancredo Neves, né? E como a doutora Thaís falou, a gente precisa levar a expectativa de vida para esses adolescentes, porque os adolescentes são o futuro do nosso país. E, como entusiasta da educação, a senhora vê, né? Na educação, essa é a esperança de transformação também da vida desses jovens. Com certeza. Que legal. E assim, eu já fui professora de algumas faculdades, né? Eu fui professora de uma faculdade que tinha um público majoritariamente da classe C, né? Era uma população bastante. E eu me lembro que tinham pessoas que eu percebia que tinha muita dificuldade. E eu dizia não. Aí eles falavam, professora, eu vou desistir. Não, vai não. Não vai não, porque você precisa se formar, porque você precisa levar para a sua comunidade um advogado.
para estar na advocacia, né? Fantástico. A gente sabe que uma pessoa que vem de uma classe média, ela não vai advogar, né, para a população mais carente, se não for para ganhar muito dinheiro, gente. A verdade é essa. Então, assim, quando esses jovens conseguem, né, formar, conseguem virar de fato advogado e leva o direito para sua comunidade, ela vai transformar aquela comunidade. E então eu morro de orgulho, eu encontro com alguns de vez em quando, e aí, assim, eu tenho muito orgulho, porque é uma mudança micro, que você fala assim, mas é pequena, mas o pequeno vai se aumentando, né, vai ganhando corpo. Então, assim, eu tenho muito, muito carinho por eles. E vai também quebrando ciclos de muitas gerações que não tiveram a oportunidade. Eu sou primeira a formar na minha família, né? Tem isso, é muito bacana. E vai deixando o exemplo. Lá na minha família eu tenho o exemplo dos meus primos, né? E também dos meus sobrinhos. Ana Clara agora, ela tá com 16 anos, também ainda está na comunidade que eu vim, né? Da zona rural, e ela fica, tia, quando eu crescer eu quero ser assim, que nem você. Então, de fato, esse exemplo é super importante para a gente motivar outras gerações a continuarem. Com certeza. A gente sabe que a luta não é fácil, né? Ainda mais falando de educação do cenário do nosso país, né? De desigualdade, mas a gente precisa, assim, perseverar. Com certeza. E inspirar. Exatamente. No seu papel de educadora. Do que a gente puder fazer, né, Cris? Um pouquinho, eu acho que um pouquinho é muito. Então, tem um outro tema que eu trouxe, que é o papel de advocacy da comissão que vocês vêm fazendo. E no ano passado, nós participamos de uma audiência pública promovida pela comissão da OAB de Direito. Foram algumas comissões, né? E que são várias, que depois eu quero trazer todo mundo aqui para a gente entrevistar no podcast. Essa necessidade dessa audiência pública, como foi que vocês chegaram a essa conclusão e fizeram aquele movimento que a gente participou, que foi tão interessante e necessário? Na verdade, a gente precisa conversar sobre a educação e a gente precisa entender se a educação está sendo de fato afetiva, né? Então, o objetivo da gente era reunir as comissões que tinham a educação, né, como pano de fundo. Então, a educação, a Comissão de Direito Educacional, a de Alesib, é o AB Vai Escola, a educação jurídica, que é a de IVE, que IVE preside, e a de Compliance Educacional, que o Saulo preside, e a gente queria discutir com a população, né, com a sociedade, com quem realmente tivesse interesse, sobre o que a gente pode fazer para que, de fato, a educação, ela seja eficaz na Bahia. Aí a gente está falando não só de iniciativa pública, mas privada, enfim, de o que a gente pode fazer para que, de fato, o ensino e a educação seja efetivada da forma mais correta, né, da forma prevista pela LDB, prevista pela Constituição, para que a gente tivesse ideias do que as comissões podiam fazer para ajudar a sociedade. Então, a gente recebeu, né, esse convite de participar do observatório também, que é importante, porque a gente precisa primeiro conhecer para poder mudar, né? Então, a gente precisa realmente observar, verificar, né, como é que está funcionando na realidade e o que a gente pode fazer para, de uma certa forma, ajudar, né, a contribuir enquanto instituição, enquanto, né, uma organização da sociedade civil que tem uma relevância muito grande, sim, a gente sabe que a OAB tem força. E também tem bastante conhecimento, né? A gente tem muita gente que trabalha lá, e repetindo, de forma voluntária, né? Que você percebe que faz por amor. Então, assim, a minha comissão mesmo tem muita gente que é por amor ali, a gente gosta, a gente, né, quer participar, então a gente quer informar, a gente está fazendo agora, já está com um projeto de ir nas faculdades, falar um pouco sobre o direito educacional, né, puxar um pouco mais para a questão da educação, do direito educacional, também é uma forma de, como eu disse, de fazer com que esses adolescentes, esses jovens que estejam na faculdade reverberem o que eles aprendem. Eu digo sempre em sala de aula, eu fiz assim, a partir de agora vocês têm a obrigação social, cidadã, de informar, né, de ser um vetor de informação jurídica. Então, assim, seu vizinho está com alguma questão jurídica, você tem que ir lá falar, isso aqui tá... Não é você resolver o problema da pessoa, mas, assim, orientar o que você puder, claro. Ou procure tal, procure PROCON, procure o Ministério Público, procure... Então, assim, você tem esse papel, porque você tem essa informação, e a informação como a gente já conversou, né, uma coisa fundamental. Exatamente. Na época que eu fiz doutorado, eu estudei, tem uma professora que eu amo, que ela, faço até parte do grupo de pesquisa dela, a professora Fátima Lepixson, e ela me apresentou alguns textos de serviço social, inclusive,
uma boa dica. Sim. Os textos de serviço social são excelentes para a questão de educação cidadã, maravilhosos. Vou anotar aqui para a gente arrasem. Aí tem uma escritora, né, uma pesquisadora chamada Potiara Pereira, que fala muito sobre a questão da autonomia de agência. Que ela diz assim, que a gente, para você ser uma pessoa livre de fato, você precisa ter acesso aos direitos fundamentais e você precisa pensar por si. E você só consegue pensar por si quando você está integralmente acessando esses direitos. Porque uma pessoa que tem, por exemplo, uma deficiência de acesso a direito à saúde, ela não tem na plenitude os demais direitos, ou a moradia, ou como é que você vai ter uma educação profunda se você não tiver moradia, saúde, e como é que você vai ter uma saúde se você não tiver educação? Então a gente precisa ter um amparo de tudo isso. E esperar pelo Estado não dá, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que exercer a nossa democracia participativa. Exatamente, a gente tem que fazer o que a gente puder, inclusive escolhendo direito, né? Quando a gente for votar em outubro. Mas, assim, é importante que a gente seja essa pessoa que também reverbere essas informações. Então, assim, meus alunos, eu puxo bem a orelha. Vocês não... Precisa ser um cidadão ativo, consciente. Exatamente. Você está aqui para aprender e para ensinar. E para ensinar. Né? E para levar. Realmente, a gente passa, né? Passa nas instituições, passa na comunidade, nas empresas, mas a gente precisa passar formando outras pessoas, formando outros cidadãos. Exatamente. Mostrando que você, informando a eles o que você sabe, poxa. E cada um tem sua formação e cada um tem sua habilidade, e eu não sei o do outro, mas eu posso ajudar o outro e o outro pode me ajudar. Então a gente precisa entender, né, que fazemos parte de uma comunidade. Isso é importantíssimo. Maravilha. Doutora. Idealista eu, né? Não, mas precisamos ser, né? Idealista, sonhadora, cheia de perspectivas, acreditando que a educação é o caminho. Se a gente tivesse outras Thaís em outros espaços, né? A gente transforma muita coisa, porque você tem uma energia, né? Conhecimento, vontade, sensibilidade social. Estou apaixonada. Mas tem uma questão que eu queria entrar, que é a seguinte. Aqui na Bahia, infelizmente, nós estamos nos piores índices de educação do Brasil, né? O que a comissão tem feito para poder contribuir com a transformação desse indicador? Boa pergunta. É uma pergunta que a gente se faz toda reunião. O que a gente pode fazer para contribuir? O que é que acontece? Foi aquilo que a gente acabou de falar. Eu não posso querer que o índice de educação seja um índice bom se eu não tiver outros direitos. Então, assim, a gente precisa ter acesso ao básico para começar a ter uma educação de melhor qualidade. Sim. Então, assim, eu acredito que o nosso Estado, né, pelos meus alguns 40, lá vai fumaça, anos de vida, eu acredito que a gente está realmente passando por uma melhoria na qualidade de vida do nosso Estado. Assim, eu me lembro que eu sempre andei muito pelo interior, como era antes, né, há 30 anos atrás, e como é agora. Então, assim, a gente está tendo mais acessos. Mas a gente ainda precisa ter muito mais acesso, né? Não é porque a gente está tendo, tá bom. Então, assim, e aí eu não sei os outros estados, eu estou falando do meu, porque é o que eu posso falar, né? Então, da melhoria que eu percebo. Mas a gente ainda tem muito que aprender e melhorar. E eu acho que as pessoas precisam, os governantes aí, estou falando de uma forma geral, precisam entender que a educação não é conteúdo. A educação é também conteúdo. Sim. A própria Constituição deixa isso claro, que quando a gente educa para trazer o conteúdo, mas a gente também educa para formar cidadão, né? Para que a pessoa consiga pensar, que a pessoa consiga se preparar para um trabalho. Então, a gente precisa entender a complexidade da educação e pensar na educação dessa forma ampla. Então, eu acho que só o conteudismo é o que eu digo para os meus alunos. Vocês querem 10? Eu dou 10, não tem problema nenhum. Quer 10? Mas vocês querem aprender? Porque, assim, para mim, a nota é irrelevante quando você está num propósito de realmente, né, se mexer, de sair modificado daquele semestre, né? Então, os alunos, em geral, têm a sede de conhecer, de aprender. Mas eles precisam também estar motivados, né? E não entender a escola como um espaço de... Né, aquela coisa de, obrigação corre, cedo. Mas, exatamente, mas aquele lugar é um lugar que me traz e me desperta, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa própria visão do que é educação.
Eu não sei o que a comissão pode fazer, a gente está tentando pensar aqui. Se aqui tiver ajuda, dicas, eu quero. Vamos atuar de forma coletiva e conjunta. Por isso, a necessidade do nosso observatório. Convido outras instituições também a fazerem parte, a somar junto conosco. Agora estamos aí com a parceria com o Sebrae para a Educação Empreendedora, que vai dando essas novas possibilidades que a senhora falou, né? Perspectivas de formar a habilidade empreendedora, a habilidade da cidadania. E nem todo mundo vai ter nível superior, e tá tudo bem, nem todo mundo precisa, né, ter um mestrado, um doutorado, tá tudo bem, o que a gente precisa é realmente fazer o que a gente faz da melhor forma possível, e com conhecimento. Estava aqui lendo, gente, uma pergunta do nosso jornalista Antônio Kel, que ele é perfeito. Meu Deus do céu, medo. E a gente sempre traz toda a nossa equipe também para participar do nosso podcast, trazendo contribuições. E ele perguntou assim: como presidente da Comissão de Direito Educacional da OAB Bahia e pesquisadora de políticas públicas, quais mudanças a senhora considera mais urgente para que o direito à educação de qualidade deixe de ser apenas uma garantia constitucional? Pois é. Eu acho que a gente precisa ter uma mudança de mentalidade. Eu acho que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ter uma mudança de mentalidade. Eu acho que a gente precisa, primeiro, eu acho que a gente precisa se reconhecer enquanto cidadão da forma mais plena possível, que é eu entender que eu faço parte do todo. E que o todo também é minha responsabilidade. E eu também preciso contribuir com o todo. Né? Eu acho que para você ter uma educação cidadã e você realmente trabalhar com a educação da forma pensada pela Constituição, a gente tem que mudar a compreensão do que é educação, né? E mudar a compreensão da importância da importância e do papel que a gente tem nesse processo. Então, por exemplo, uma pessoa vai pensar assim, eu já sou formada, a educação não é mais problema meu. Isso é uma ausência da cidadania, né? De você, não é porque é problema, não é porque eu não estou usando que não é problema meu. É problema meu, porque a sociedade está bem, é um problema meu, né? Sim. Eu não passo fome, então a fome não é um problema. Não, a fome é um problema meu, porque se eu estou numa sociedade, se eu sou brasileira, num Brasil que pessoas passam fome, a fome é um problema meu. Coletivo. Então, eu acho que a gente precisa mudar esse pensamento e se entender mais enquanto grupo, enquanto coletivo, enquanto sociedade, né? Porque se a gente não se entender enquanto alguém que participa ativamente disso, a gente sempre fica, né? Com essa, como é que eu posso dizer? Com essa ausência de até empatia. Sim. Né? Nós somos um Brasil só, gente. Nós somos, não, porque eu sou rico, porque eu sou pobre, não existe isso. Porque eu sou de direita, de esquerda. Nós somos um país só, a gente é um grupo só, que temos pensamentos diversos. Claro, você pensa de um jeito, eu penso de outro, tá tudo certo. Mas a gente tem que querer a mesma coisa, que é que todos fiquem bem. Então, assim, eu acho que a Constituição sair do papel é isso, é você entender a Constituição. E para você tomar posse da direito, eu sou um cidadão que eu tenho direitos e deveres. E para mim, o mais importante, eu brinco muito com meus alunos, que para mim, não precisa conhecer a Constituição toda se você conseguir entender os 5 primeiros artigos da Constituição. Eu brinco que o meu preferido é o terceiro, que fala dos Objetivos da República. Uma sociedade livre, justa e solidária. Livre, para você ser livre, né? Justa, porque a gente, quando fala de justiça, a gente fala desse acesso a direitos. E solidária é justamente essa integração. Né? A gente não tem nenhum tipo de preconceito, nem de origem, nem racial, nem de gênero. E a gente está discutindo questões de gênero. A gente voltou a discutir questões de gênero em 26. Questões raciais que a gente não consegue combater. Meu Deus, não era nem para existir mais essa discussão. E a gente tem que entender que nós precisamos diminuir as desigualdades. Observe que ele fala, erradicar a pobreza, né? Acabar com a pobreza e a marginalização e diminuir as desigualdades, porque a gente é desigual, a gente vai ser desigual. Mas o que é ser desigual? É você ter desigualdade, mas não você não ter acesso a direitos. Isso aí é uma outra questão. Então, a gente precisa entender esse artigo 3º, entender esses objetivos da República e nós, como coletivo e como instituições, fazer com que ele aconteça de fato. Eu estava aqui, enquanto a senhora falava, eu tô vendo, senhora não, viu? Não é porque eu brigo com ela no off.
seu pensamento está totalmente alinhado com o do Paulo. Inclusive, amanhã sai o artigo dele na coluna Verdades Inconvenientes, porque toda sexta nosso presidente tem uma coluna chamada Verdades Inconvenientes. São aquelas verdades que precisam ser ditas e que às vezes Alguém tem que dizer. Eu tô cansada de ser a que diz, viu? Ai, gente. Vou falar lá vem. Que eu já entro assim, vige, cadê as mulheres daqui? Cadê os pretos daqui? Que eu já entro assim, Sim. observando, porque para mim um espaço de decisão que não tenha representatividade não tá bom. Não tá bom. Tem algum problema ali. Tem algum problema ali. Precisa ser corrigido. E aí Paulo compactua também, e ele fala sobre essa nossa inteligência cidadã coletiva, de você se entender como gente e agente de transformação, como o Jean também fala para nós. Dentro dessa nossa jornada aqui na Fundação Paulo Cavalcante no Movimento Via Cidadã, nós estamos conseguindo reunir pessoas, gente, porque como você falou, na nossa caminhada as coisas vão aparecendo, as pessoas vão chegando, todo mundo chama a gente, que o Brasil não tem jeito. Mas a gente precisa lutar por um Brasil melhor hoje. Porque senão daqui a 10 anos vão falar de novo, não tem jeito. A vida inteira eu escutei isso. E tem jeito sim, tá tendo vários jeitos. Olha nós aqui, discutindo de um tema tão importante que muitas vezes era invisibilizado ou não discutido de forma tão democrática e participativa. E assim, Cris, é tão triste ver a gente falando isso, porque assim, as pessoas fora daqui do Brasil, elas têm uma imagem tão diferente da gente. Eles acham a gente o máximo. Criativos, diferentes, agregadores. Sim. Então, assim, a gente precisa se valorizar o que a gente tem de bom, mas a gente precisa também enxergar o que a gente tem de ruim para melhorar. Combater, né? E a gente só faz isso se a gente tiver consciência de que a gente é vetor também das mazelas, né, da reprodução das mazelas brasileiras. Verdade. Inclusive, esse elitismo em relação à educação, né? Por exemplo, eu acho que uma das coisas boas de eu ter feito comunicação antes do direito é isso. Eu sou formada em comunicação. Eu não sei escrever. Sim. Rebuscado. Eu acho o povo do direito tem essa mania, né? Bota uns termos que ninguém entende, um jurídico horrível. Eu preciso ser objetiva, eu preciso ser entendida. Eu tô lhe dizendo que essa caneca aqui tem que ficar aqui por isso, isso e isso. Se eu começar a falar jurídica, você não tá entendendo mais nada do que eu tô falando. Então, assim, e eu preciso fazer isso também quando eu estou falando com uma outra pessoa. Eu preciso ser clara no que eu estou dizendo. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa trazer o conhecimento para todos. Eu preciso, né? Esse negócio desse elitismo, porque eu não quero compartilhar. Gente, que bobagem. No Brasil só vai ser bom quando for bom para todo mundo. Verdade. Esse negócio de ficar, né, querendo, né, o privilégio, o tal do privilégio, é bobeira, é demais, assim, me entristece. É um retrocesso, né? Para a nossa humanidade, para o nosso país, para a nossa caminhada. Então, eu falei que ia fazer filosofia, tá vendo? Já tô aqui filosofando. Já estamos filosofando. A consciência cidadã participativa transformadora é uma filosofia de vida, porque ela desenvolve o nosso eu responsável, o nosso eu atitude e o nosso eu transformador. E o que é isso, Cris? Eu responsável. A responsabilidade de Cris como cidadã brasileira, mulher, negra, dentro de uma instituição que trabalha com a defesa de direitos sociais. Essa é minha responsabilidade. O eu atitude, o que eu vou fazer para transformar o problema lá da minha comunidade, né? O problema do condomínio, como o Paulo fala. E o eu transformador, que é o resultado das nossas ações. Pequenas que sejam, né? Pequenas que sejam, né? É aquela coisa, ó, vai de gotinha em gotinha. Gotinha. Então, é a questão do beija-flor que Paulo traz no primeiro livro, né? Então, eu vejo você, Thaís, como esse beija-flor, tocando suas gotinhas de água ali, naquele incêndio da floresta. Então, a gente precisa de mais Thaís, a gente precisa de mais Niquel, mais Nelson, mais Murilo e outros Paulos, né? Nessa caminhada. Mais Cris. Mais Cris. Porque realmente são ocupando esses espaços, é importantíssimo. De verdade, realmente é árduo. A luta é árdua, né? Para chegar até aqui, onde nós estamos, enquanto mulheres, né? Cris, eu imagino você. Eu sou uma mulher lida socialmente como branca. Já passei por cada história de silenciamento, assim. E ó que eu sou uma pessoa altiva, assim, eu sou, né? Sim. Mas que você fala, meu Deus, é sério que essa pessoa, assim, tá querendo me invisibilizar? Vai. Antigamente eu brigava, hoje em dia eu me faço. Hoje em dia eu me faço de maluca, viu? Faço assim, bom, viu, mas aí
Ou então eu faço minha careta bem feia, que eu faço uma Sim. cara logo que eu tô odiando. Mas assim, eu imagino, porque não é fácil. O mundo ainda é branco, homem, branco, hétero, sudestino. Sim. Ainda é sudestino, ainda tem essa, que a gente vive no Nordeste, Não tem né? isso. Ainda tem isso. Então, assim, é a gente entender que é isso aí, todo mundo precisa contribuir, a gente vai fazer a nossa Contribuir, parte, né? verdade. E Vamos fazer. combater todas as formas de opressão, né? E se posicionar, né? Porque muitas vezes a gente está ali em espaço, a gente vê a violência do nosso lado e a gente não se posiciona. A gente se cala, silencia, né? E aí o que que a gente está fazendo? Fortalecendo aquele tipo de A gente violência. tá, Eu realmente passo por muitos desafios, né? Já passei imagino. por muitos desafios. Ontem eu falava numa premiação que eu recebi de mulheres negras, né? Que maravilhosa! E aí, em homenagem à Teresa de Benguela, Sim, que foi uma escrava que liderou uma líder, né? um quilombo por 20 anos, né? Lutou pela liberdade do seu povo. E eu falava ontem no meu discurso o seguinte, Thaís: o que que nós estamos fazendo hoje para promover um Estado democrático melhor? Porque a Teresa ela lutou. E hoje, como é que nós estamos lutando? Então, é um chamado à responsabilidade toda hora de Uhum. desenvolvimento dessa nossa consciência coletiva, da atitude coletiva. Mas vamos voltar para a educação, porque eu Vamos, também sou vamos, vamos. apaixonada É que a pela gente já tá, a gente educação. já tá viajando. Já, a gente Vambora. já está filosofando, isso é maravilhoso. Eu sou fruto da educação também, né? Se hoje eu estou aqui, Uhum. pela educação, né? E pretendo também estudar direito, a gente estava falando sobre isso. Já quero ela minha aluna, viu? Eu vou ser, Pra viu? gente Sou aluna. incendiar a faculdade. Mas voltando para cá, para a educação como direito fundamental. Uhum. A mãe que está ali com seu filho pequeno, e você que é mãe também pode muito falar sobre isso, ela tem a sua educação que ela promove dentro de casa, mas ela confia muito na educação da escola, né? E você, como presidente de uma comissão tão importante, falando agora para uma mãe de uma comunidade que não tem muita instrução, ela não sabe cobrar esse direito de uma forma cidadã, ativa. Às vezes ela se oprime e diz: não, daqui a pouco vai corrigir. Como você, enquanto profissional, aconselha a nossa sociedade a buscar a garantia desse direito fundamental que é a educação? Olha, eu sou muito pró-diálogo. Eu acho que a Uhum, primeira coisa que é importante que a gente saiba é que a relação escola-família tem que ser uma relação de, primeiro, cordialidade e segundo, de confiança e respeito mútuo, porque assim, a escola não educa sem a família e a família não educa sem a escola. Então, assim, é importante que exista confiança, que exista esse contato de reciprocidade. Então, assim, conversar com a escola, pedir orientação na própria escola. Muitas vezes a escola também tem alguma falta, não porque não uhum, queira, mas porque não foi, né, não foi disponibilizado. sim, Então, muitas vezes a própria escola consegue resolver o problema, consegue auxiliar. Caso essa pessoa não consiga, né, através desse diálogo, temos instituições que podem auxiliar, né, como por exemplo o Conselho Tutelar, é um mecanismo que tem essa sim. função, uma das finalidades. A própria Secretaria de Educação, tanto municipal quanto estadual, dependendo do que for a escola, Defensoria Pública e o Defensoria Ministério Pública. Público. Assim, Sim. o Ministério Público, é importante que a gente leve em consideração que ele trabalha de forma coletiva. Então, o Ministério Público não pode atender a demanda de um aluno específico. Uhum, Não deveria, apesar de que às vezes faz. Ele tem que atender demandas coletivas. Então, se ele verifica que existe uma falta, né, uma ausência sim. de determinadas questões, de determinada coisa para a coletividade daquela escola, ele pode atuar para que consiga acessar esses direitos. Então, assim, existem também associações, existem, né, ONGs que fazem esse trabalho, mas eu acho que é importante que a gente leve em consideração a possibilidade do convívio e da conversa com a própria escola, porque muitas vezes resolve, Sim. tá? Já em relação às escolas particulares, eu acho que é importante falar, só para as mães Sim, entenderem claro. como é que funciona. A gente tem uma dinâmica um pouco diferente, que eu acho que hoje os pais, eles têm com a escola uma relação não tão, né, de confiança assim. Existe Uhum. hoje, muitas das escolas que eu, né, trabalho, faço consultoria, elas têm essa reclamação recorrente que é os pais quererem mandar na escola, quererem Uhum. determinar as coisas da Sim. escola. E é importante que a gente entenda que todo profissional na educação é importante. Os pais têm sua importância enquanto pais.
O profissional médico, se a criança tiver alguma questão médica, alguma Uhum. questão cognitiva, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, enfim. Mas o pedagogo também. Sim. Então, a gente precisa, Cris, empoderar também esses profissionais, né? Uhum. Perceba que a própria sociedade, de forma velada, ela tem no profissional da pedagogia como se ele fosse um profissional até menos qualificado, que é uma mentira. Então a gente também precisa valorizar os pedagogos, empoderar os pedagogos, porque ninguém sabe melhor como educar uma criança na idade escolar do que um pedagogo. Verdade. Que estuda muito para isso. Né? Então são profissionais extremamente capazes. Eu acho que a gente precisa, repetindo, conversar. Uhum. Enquanto sociedade, a gente precisa. Vem cá, qual é o objetivo minha filha na escola? Que ela seja, né, educada da melhor forma possível. Qual é o objetivo da escola com a minha filha? Sim. Que ela receba a melhor educação possível. Então a gente está com o mesmo objetivo. Né? Qual é o objetivo do Estado, né, do município? Que essas escolas sejam boas escolas, pelo menos deveria ser. Uhum. Então, assim, observe que a gente está todo mundo com o mesmo objetivo. Sim. Por que a gente não consegue, né, dialogar e procurar a melhor opção? Porque assim, a gente sabe que a gente vive num mundo onde existe escassez de recursos. E eu não estou falando nem só o recurso financeiro, estou falando de recurso de um modo geral. Recurso humano, recurso estrutural, enfim. Então, é óbvio que vão ter situações em que a gente vai ter realmente uma falta. Mas assim, o que a gente está fazendo para essa falta ser uma coisa realmente temporária? Então, é esse trabalho coletivo que a gente tem que fazer. Então, mãezinha, converse com a escola, né? Tente dialogar com a escola, que muitas vezes a própria escola vai te dar a solução, se não, procura o conselho tutelar, ele tem essa função, procura a defensoria, procura o Ministério Público, procura o conselho, a secretaria municipal. Tem gente bacana que trabalha nesses lugares que vão, com certeza, tentar ajudar no que for possível. Maravilha. Estamos com Tá aqui na frente da gente, viu, gente? Tá na frente da gente, não tinha pensado. 46 minutos da nossa conversa. Que bate-papo incrível, maravilhoso. Eu falando um monte de coisa. Vocês não me chamam mais, tá? Conhecimento. Quando eu vejo uma pessoa que tem conhecimento, que tem vontade, que tem amor, gente, eu quero ficar assim horas conversando com ela. E essa é a sensação aqui nesse nosso bate-papo. Mas, voltando para cá, para a Constituição, que ela é o norte do nosso da nossa entrevista hoje, aproveitando a presença da doutora Thaís. A senhora, enquanto doutora em Ciências Sociais, o que esse doutorado trouxe para a sua vida e para a contribuição da nossa sociedade? Porque quando a gente fala assim, em ciências sociais, o que isso é na prática para o cidadão? Eu sou advogada, né? E eu fiz meu mestrado em Direito. E aí, eu adorei fazer meu mestrado, conheci pessoas maravilhosas, foi ótimo, assim. Todo mundo fala mal da academia, eu só tive, graças a Deus, assim, eu só tive boas experiências. Mas o povo do direito se acha demais. E o direito em si não resolve nada. Para mim, o direito em si não resolve nada. O direito é um instrumento, é fantástico, tá? Não tô falando mal da minha profissão, não. Mas assim, eu preciso entender o todo. Então, eu senti necessidade no doutorado de ir além. Então, eu escolhi fazer em Políticas Sociais e Cidadania, que é de Ciências Sociais aplicada, né, de uma coisa mais ampla. Eu fiz em Direito, assim, tá? Eu trabalhei com Direito, mas eu trabalhei com Direito uma perspectiva mais social. E aí eu discuti questões, né, de cidadania e também a questão de desigualdade social, enfim. Eu queria isso, eu queria discutir e entender a realidade social para que eu consiga, como a gente já falou, né, conhecendo, pensar em alternativas para que a gente tenha uma resposta significativa. Então, assim, apesar de eu ter trabalhado, minha tese ser, né, fazendo uma crítica à lei que instituiu os juizados da Fazenda Pública, porque, enfim, eu acho que é uma lei inócua, ela tem pontos que na prática ela não funciona, então faço uma crítica a isso. Eu discuto essa forma, né, essa tentativa que se tem de achar opções para facilitar a vida, justamente uma forma de você não entender a complexidade da nossa sociedade e que existe uma diferença de acesso bastante significativa e que existe um prejuízo muito grande para as pessoas, né, em situação de mais carência, exatamente, que não têm acesso à justiça básica.
Então, assim, e nesse doutorado eu conheci, né, tive Hum. professores de várias áreas, meu orientador era advogado, é juiz, né, ele é da área Sim. jurídica, mas eu tive professores de serviço social, de ciências políticas, de ciências sociais, de pedagogia. Sim. E eu conheci um universo muito mais amplo. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por essa Sim. multidisciplinariedade. Eu acho que a gente precisa conversar, dialogar realmente com outras experiências e outros universos de ciências para que a gente consiga achar caminhos mais interessantes. Então, assim, eu fiquei apaixonada. Então foi uma soma de saberes, né, que você teve Com acesso. certeza, eu E hoje, adoro. com certeza, contribuiu por essa mulher, né? Total. Crítica, consciente do seu papel na sociedade, do seu papel na sua profissão. Parabéns, doutora Thaís. Parabéns pra gente. Olha, estamos chegando ao final do nosso podcast. São 50 cadê? Não tem... minutos. Ali. Tem muitos assuntos para a gente tratar ainda. Mas, e aí eu vou deixar para o nosso público um desafio de depois mandar, que assistiu o episódio, mandar uma pergunta para a doutora Thaís, que ela responde, tá? Responde. Com muito carinho, com certeza ela vai responder. Se ficou alguma dúvida em relação à temática, alguma dúvida em relação ao Se eu viajei conhecimento, muito. se eu viajei... Então, ela está aqui à disposição também para responder, né? E dentro da Fundação Paulo Cavalcante, sinta-se convidada. Eu já estou considerando que você é de casa. Eu já vou Olha, não me fala isso não, que daqui a pouco eu chego aqui e vou querer minha xicrinha já com meu nome e café, tá? Já sou dessa. Dentro dos eixos de atuação da nossa Fundação Paulo Cavalcante está lá a educação. E educação para a cidadania. Então, tudo que a gente dialogou aqui vem para fortalecer ainda mais essa nossa atuação. Então, sinta-se convidada, vou sempre estar te convidando para participar dos nossos projetos. Doutora Thaís, mandei uma para a gente somar, né? Essa nossa força, essa nossa energia em resultado prático para a nossa população. Então, muito obrigada pela participação no nosso podcast. É isso. Deixo contigo as palavras finais desse episódio, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer o nosso brinde, que o podcast é da nossa conta, porque tudo que nós dialogamos aqui é da nossa conta, sim. Com Isso certeza. precisa também ser batido todos os dias nas nossas redes sociais. O que é da nossa conta, doutora? A educação como direito fundamental é da nossa conta. Com certeza. Então, a palavra é toda sua. Queria agradecer o convite, né? Sempre um prazer. Cris é uma pessoa ótima. A gente troca várias ideias, né? Doutor Paulo, a equipe toda, muito legal. Eu gosto muito de vocês. Assim, me senti realmente em casa. Vocês perceberam, né? Que eu já até piada soltei. Eu sou dessas pessoas que acham espaço, vou chegando. Dizer que a educação realmente é um direito fundamental, importantíssimo. Eu entendo que talvez seja um dos mais importantes, porque ele é o que faz a gente perceber os demais. Então, contem comigo, que precisar, tirar dúvida. Minhas redes sociais estão disponíveis, tanto o LinkedIn quanto, que eu nem uso muito, mas enfim. Sim. Quanto o Instagram, né, Thaís Dória ADV, para quem quiser falar comigo. E perguntar, trocar ideia, chamar para projeto, discutir. Eu acho que sempre a gente pode melhorar, contribuir e realmente fazer com que esse mundo seja um pouquinho melhor por dia. Quem sabe um dia, quem sabe minha filha, minhas netas, né, se é que eu vou ter neto, não sei, vão ter um mundo, um futuro muito mais interessante, muito mais bonito. Então, assim, a educação realmente é a minha paixão e que a educação puder fazer pelo outro, como fez por mim, eu vou achar o fantástico, eu vou achar fundamental. Obrigada, gente, por tudo. Um abraço. Perfeito, maravilha. Então, gente, compartilha esse episódio, dá seu like, segue o nosso canal siga o nosso canal do Portal E aí, acompanha nosso Instagram, Fundação Paulo Cavalcante, Via Cidadã, é da nossa conta em Paulo Sérgio Cavalcante, porque precisamos sim falar desses temas que são construtivos e com certeza, doutora Thaís, a gente não vai fazer muito projeto legal aqui na nossa live, porque é da nossa conta. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço.